Olá, está começando mais um Comunicando com Cienciologia, um programa da Poa TV, canal 6 da NET, que vai ao ar todo domingo às 10 horas da manhã, com reprise às sextas-feiras às 13h30. Comunicando com Cienciologia traz uma série de entrevistas através da abordagem do paradigma consciencial proposto pelo professor Valdo Vieira, médico e fundador do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, duas ciências que abordam a consciência. Consciência também conhecida pela psicologia como ego ou self, a religião denomina alma ou espírito, e a ciência convencional, a biologia e o senso comum, como indivíduo, ser ou personalidade. Hoje estamos aqui entrevistando a professora Maria Ângela Sestari, que vai falar sobre pesquisa de escolhas inteligentes. Ângela Sestari, educadora física da rede estadual, voluntária do IPC desde 2008. Professora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, satisfação estar aqui. Professora Ângela, por que a escolha do tema escolhas inteligentes? Bom, nada mais óbvio do que pelas dificuldades em fazer as escolhas inteligentes, né? Então, durante a vida, hoje, numa outra idade já, né, depois de ter passado pela infância, adolescência, adultidade, a gente começa a dar uma revisitada nas escolhas que se tem feito durante esse período todo e observa, então, algumas dificuldades em realizar determinadas escolhas ou ter feito algumas escolhas não tão inteligentes assim. Então, dentro dessa temática, acho que foi um tema que eu resolvi aprofundar um pouco nesse momento. Algumas vezes, se nós não escolhemos, alguém escolhe pra gente, das Sem coisas dúvida. mais simples às coisas mais complexas. E aí a gente fica refém das escolhas dos outros, né? É A verdade. gente perde a autonomia de fazer as suas próprias escolhas. Dá pra gente, para poder contextualizar, a gente falou que o IPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, trabalha através de um paradigma consciencial. Qual a relação desse paradigma ou dessas bases da conscienciologia influenciaram nas tuas escolhas? Na adultidade agora, né? Sim. Na realidade, o paradigma trouxe, na minha vivência, que muitas situações não me satisfaziam muito, a questão do paradigma consciencial no que diz respeito ao princípio da descrença, né? Ou seja, não acredite em nada, tenha suas próprias experiências. Para mim foi fundamental, foi o que chancelou. Eu digo, bom, é isso aí. Eu por mim mesma, responsabilidade é minha sobre as minhas escolhas. E aí a questão da autonomia, né? Que a gente tem autonomia também de fazer as escolhas e assumir as responsabilidades por elas, boas escolhas, inteligentes ou não. Escolhas inteligentes, a gente pode estar relacionando aí com hábitos, né? E tem alguns hábitos que são mais objetivos, do tipo, escolhi fumar ou escolhi parar de fumar. Sim. E alguns hábitos mais subjetivos, como a pessoa que é muito negativa ou a pessoa que é muito agressiva. Podia falar um pouquinho assim, as novas escolhas que tu teve com relação a coisas mais objetivas, mais práticas e algumas mais nas ideias? Uma em relação ao fumo, por exemplo, eu fumei durante muitos anos da minha vida e em determinado momento, até em função da profissão, era uma limitação que eu tinha enquanto fumante de exercer a minha profissão. E não só enquanto na profissão, no meu dia a dia eu percebi o quanto o fumo me limitava. Não só na minha resistência, como no contato com as pessoas. O cheiro do cigarro me incomodava. E eu fumava na minha casa, obviamente, né? E aí eu fui me limitando a fumar na sala, depois daí eu cheguei a fumar só na área de serviço. Daí eu digo, não dá, né? A pessoa chegar nessa condição, eu digo, não, tá na hora de parar de fumar. Para uma professora de educação física, eu acho que tem tudo a ver, né? Era fim, né? Não tinha condições.
Então, objetivamente, na prática, esse foi uma escolha um tanto quanto inteligente que eu fiz. Quanto tempo você fumou? Eu fumei durante 16 anos. O parar de fumar foi antes de conhecer Conscienciologia? Foi depois de conhecer? Sim, foi antes. Foi antes de conhecer. Foi detrimento da tua profissão? Não só, mas também. Mas era uma coisa que já me incomodava. Olha, eu comecei a fumar brincando no final do colégio, porque fumavam, enfim, a gente acaba fumando. E depois aquilo já não me fazia mais sentido, porque foi realmente um hábito que eu adquiri em função de companhia, não foi uma escolha que eu fiz essa. Essa é a legítima omissão, né? Eu não escolhi, eu acabei fazendo uma sendo coisa... escolhida. Sendo escolhida pelos companheiros fumantes. Quase como Maria vai com as outras. Literalmente, vamos dizer. Muita gente passa por isso. Eu acho que, enquanto adolescente, né, há várias escolhas que são mais difíceis de serem tomadas até por falta de conhecimento. Como a profissão, qual é a faculdade que a gente vai fazer. Isso para ti sempre foi tranquilo, a questão do trabalho? Sempre foi tranquilo. Não necessariamente a escolha da profissão propriamente dita, porque eu tive muita dificuldade de escolher a profissão. Eu fiz uma outra, não completei, iniciei uma outra faculdade antes da educação física e na área da informática, mas senti que não era aquele o caminho. No fim fui para a educação física, mas também não sabia se era bem aquilo, mas a área da saúde era uma área que realmente me chamava bastante atenção. E por aí eu consegui desenvolver uma série de... superar, na realidade, uma série de dificuldades que eu tinha também, não só na questão da docência, especialmente, que a gente já conversava, inclusive, antes do programa. A questão da docência, de realmente exercitar a comunicabilidade com os alunos e tal, que era uma dificuldade maior. E isso foi, na realidade, sendo um pouco superado com essa prática. Então, ela, no fim, trouxe algumas superações importantes e em relação à saúde também, né? Fundamental, porque eu acho que se eu não tivesse escolhido a educação física, eu teria uma certa dificuldade de praticar atividade física. No decorrer da vida da gente, a gente faz uma série de amizades e sim, em determinado momento as novas escolhas, as novas opções acabam deixando alguns amigos mais de lado ou algumas atividades que se fazia mais de lado em detrimento a nova forma de ser e de viver. Perfeito. Você teve dificuldades ou percebeu os amigos chamando para aquela antiga Maria Ângela e como que foi o enfrentamento a nova postura e esse afastamento de algumas pessoas naturalmente na vida da gente? Sem dúvida, isso acontece naturalmente, e posso dizer a vocês que não precisei escolher não estar mais com aquelas pessoas, ou não estar mais naquele ambiente, naqueles ambientes, enfim. Os ambientes, sim. Acho que, se falando nos ambientes, sim, foi uma escolha. Agora, em relação às pessoas, foi uma consequência natural, ou seja, foi um afastamento natural porque não haviam mais tantas afinidades. Então, quando não há afinidade, e a gente pode escolher afinidade com o negativo, com o positivo, isso também é uma escolha, aquilo já não fazia mais sentido, então foi natural. E não que o afastamento tenha significado um corte. Isso não aconteceu. Porque eu continuo encontrando as pessoas eventualmente, encontro na rua, no aniversário, enfim. E as relações continuam tranquilas. Mas a convivência, aquela coisa mais efetiva, isso acabou deixando de acontecer. Mas as pessoas se manifestavam assim: tu não sai mais com a gente, claro, tu mudou, o que aconteceu? Claro, naturalmente. Para essas pessoas, às vezes, as escolhas da gente até pode não parecer
evolutivas, né? Ou inteligentes, né? Sim, Pô, tu não vem mais no barzinho, o que está acontecendo contigo? Com relação ao tempo, porque a gente vê de uma maneira mais comum que as pessoas têm dificuldade de tempo, eu não tenho mais tempo para isso. As escolhas inteligentes, principalmente com relação ao tempo ocioso. Como tu teve alguma alteração entre o que tu fazia antes com o teu tempo livre e dentro dessa abordagem de escolhas inteligentes, de fazer uma nova opção, como é que é o teu tempo de ócio? O meu tempo de ócio, que deixa de ser ócio aí, né? Ele passa a ser produtivo, né? E enquanto a gente produz, a gente está também focando o nosso desenvolvimento, o nosso aprimoramento, focando a nossa evolução. Eu abri mão de algumas coisas, tipo ficar muito tempo na frente de uma televisão, que era uma coisa que eu gostava, e aí ficava zapeando, via uma série de coisas interessantes, não era de ver coisas também repetitivas, tipo novela e tal, isso não é um tipo de programa que me atrai, mas era uma ociosidade intelectual, poderia dizer, né? Que eu podia deixar de estar fazendo uma boa leitura, estudando, buscando algum tema, ou vendo um cinema, ou visitando alguns amigos, visitando a família, né? Então, procurando de outras formas utilizar esse tempo e aprimorar a condição de utilidade desse tempo. É interessante tu comentar a respeito da família, porque escolhas evolutivas e família, que não é exatamente uma escolha, né? Nós nascemos numa família, a gente vai continuar no próximo bloco falando então com a Maria Ângela Sestari, nossa convidada hoje do Instituto Internacional de Projeciologia, que está falando sobre a sua pesquisa Escolhas Evolutivas. Até depois do intervalo, continue conosco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. É uma instituição científica de educação e pesquisa sem fins lucrativos. Venha participar de nossas palestras todas as sextas-feiras às 19h30, na Rua São Manuel, número 189, bairro Rio Branco. Telefone 051 3224 0707. Olá, estamos voltando com o Comunicando Conscienciologia, hoje entrevistando a professora Maria Ângela, falando sobre escolhas inteligentes. Professora Maria Ângela, no bloco anterior nós estávamos falando da questão da família. Sim. Família não é uma coisa que a gente escolhe, né? Sim. Mas acho que é interessante a gente abordar a escolha inteligente para trabalhar nossa manifestação com a família, porque geralmente, não que isso seja uma regra, mas com alguém da família se tem mais dificuldades de interagir, outras pessoas a gente tem mais facilidade. Como que a gente pode pensar a questão de escolhas inteligentes na manifestação para conseguir superar essas dificuldades? Não só com a família, mas às vezes dificuldade com pessoas do trabalho, dificuldade com pessoas onde a gente mora. Na tua pesquisa, tu trouxe esse tipo de experiência? Sim. Na realidade, quando a gente identifica alguma dificuldade com alguma pessoa, seja ela familiar ou no trabalho, como tu bem trouxeste o exemplo, ou com os amigos, na realidade a gente pensa de que maneira a gente pode contribuir melhor com aquele ambiente, né? De que maneira a presença da gente pode ser mais proativa, eu diria, mais agregadora, mais afetuosa naquele ambiente. E é claro que na família é onde a gente tem, eventualmente, as dificuldades maiores que a gente tem que superar. E muitas delas nos demandam aí um certo tempo, às vezes a gente faz uma tentativa, não é muito bem sucedido, aí retrocede um pouco, aí vai de novo, até que as coisas se resolvam. Então, essa é a maneira, às vezes na tentativa e erro, quando a gente não tem uma técnica que possa nos ajudar, uma técnica já definida, bom, a receita é essa, a gente faz isso, isso, isso
E geralmente não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona, porque demanda a receptividade ou não do outro, né? A gente tem que contar também com a outra pessoa, quebrar aquele gelo. A gente tem que fazer, a vez de provocar no outro a possibilidade de superar aquela situação que é mútua, né? Não é só de um, não é só da gente. E às Ela vezes certamente é mútua. a escolha de ter abertismo, de ser aberto com as pessoas, é que vai estar facilitando que essa interação Vai se dê promover. de uma maneira mais melhor, né? mais proativa. Exatamente. E no trabalho, da mesma maneira. No trabalho, a gente identifica muitas situações, e eu já vivenciei várias situações de trabalho que eu tive, de poder, com uma fala ou com um silêncio, resolver uma situação. Mas a gente tem que estar focado naquilo, né? E não gerar o atrito, em gerar a resolução. O atrito só reverbera atrito, né? Então, quando a gente foca na solução, o que acontece? A gente resolve, aquela situação se encerra, né? E a gente tem espaço para dali seguir e reverberar aquele momento positivo, aquela solução positiva em outras oportunidades. Acho que é interessante a pessoa conseguir perceber os seus traços positivos, assim como os seus traços que devem ser superados. Exatamente. E, por esse viés, teve alguma dificuldade da Ângela na manifestação dela, que optaste por uma escolha para conseguir fazer uma superação? Teria um exemplo para dar para nós? Olha, eu acho que dentro da própria Conscienciologia, o voluntariado oferece uma boa oportunidade, uma excelente oportunidade nesse sentido, pró-evolutiva, no sentido de superar as dificuldades. Nesse sentido, a gente aplica o que a gente tem de bom, o que a gente tem de melhor, para superar na realidade as dificuldades que se tem. E isso vale não só para a questão pessoal, individual, da sua autossuperação, como nos ambientes em geral. Ou seja, a gente vai identificar naquele ambiente ou naquela situação os pontos positivos para, a partir deles, a gente promover a superação daquelas dificuldades. O voluntariado como sendo uma oportunidade de trabalhar em equipe e que não tem um vínculo financeiro, não tem um vínculo empregatício, Sim. tem um vínculo de estar ali por prazer, dá algum upgrade, ou na própria instituição tem algumas outras atividades que possam ser desenvolvidas para o desenvolvimento, por exemplo, pessoa que tem dificuldade de falar em público. Quais são as ferramentas que ela pode usar para fazer uma escolha mais inteligente e superar uma dificuldade? Tem várias oportunidades que o voluntariado abre nesse sentido. Desde de fazer um contato telefônico, que é o mais, digamos, eu não vou dizer que é o mais fácil, porque a gente nunca sabe o que a pessoa vai responder no telefone. Mas ainda não tem o contato presencial, né? Não tem o olho no olho, que às vezes pode intimidar, pode dificultar a atuação do voluntário. Então tem uma série de etapas que vão oportunizando a superação de algumas dificuldades. E dentre elas, a que eu acho mais importante, não vou falar em grau de importância, mas que resulta um upgrade, como tu dizes, nas superações, é a questão da docência. Na tua prática, o que a Ângela antes ou a Ângela depois da docência tu consegue identificar aqui? A questão da autoenfrentamento, por exemplo. Do autoenfrentamento, a questão da comunicabilidade, eu acho que foi a questão assim, principal, porque dentro da tridotação que a gente aborda na Conscienciologia, desenvolver de maneira equilibrada a comunicabilidade, intelectualidade e o parapsiquismo, né, trabalhar com as suas energias e com as suas percepções
além dos nossos 5 sentidos, a comunicabilidade, para mim, é o que faz o gap, né? Então, superar esse gap é o que a gente vem trabalhando constantemente. Tu tinha dificuldade de comunicação com o público, comunicação? Tinha. É mesmo? Mas olha, isso dá para demonstrar o quanto a escolha evolutiva faz a pessoa de fato superar, porque uma pessoa extremamente alegre, super simpática e sem dificuldade nenhuma de fazer a sua abordagem, né? Dá um exemplo clássico de que a escolha evolutiva consegue superar as dificuldades. Meus parabéns por isso. O melhor de tudo é te ouvir falar isso no passado, né? Superada já. Superada já, né? Que mais tu poderia abordar com relação à tua pesquisa ou à importância da pesquisa para que a pessoa consiga, né, fazer as suas superações? Mas uma característica do IPC que eu noto, do Instituto, é que a pessoa faz a sua autopesquisa. Geralmente, na ciência convencional, a gente pesquisa o externo. Sim. E há uma diferença na abordagem que faz uma autopesquisa. Exatamente. Como que é esse processo? Como que se chega à conclusão de que é esse tema que eu quero pesquisar? Como foi o teu caminho? O meu caminho na questão da autopesquisa para identificar o tema, por exemplo, das escolhas, como eu já havia comentado no início, foi identificar a dificuldade de fazer as escolhas. Ou seja, até escolher o próprio autoenfrentamento. É uma escolha que a gente tem que fazer, ou faz, ou fica lá sentado. Ou alguém faz por você, ou fica parado, né? Ou fica lá sentado na frente do sofá, na frente da televisão, vendo a vida passar, né? Já dizia Chico Buarque. Então, essa dificuldade na prática da escolha e de escolher realmente questões, abordar questões que realmente fossem promover algumas superações, eu acho que foi o maior motivador, na verdade. É possível, então, a gente identificar traços que a gente gostaria de implementar ou de superar, e através da identificação de um traço negativo, que a Conscienciologia chama de traço fardo, trafar, buscar técnicas de fazer a superação daquilo e focar isso nos traços forças. Exatamente. O foco é esse. Então, se eu tenho uma dificuldade de comunicabilidade, o autoenfrentamento vai ser: vou vir falar na televisão, né? Vou vir fazer uma entrevista, vou ser professor, ou seja, há uma identificação de que sim, eu consigo. Exatamente. Eu posso. Aceitar o convite foi a melhor escolha que eu podia ter feito nessa situação. Perfeito. E quando a gente fala na questão da autopesquisa, né, outra questão fundamental que eu acho, porque para mim também é um gargalo, é a questão da auto-organização. E quando se fala em auto-organização, vai além da organização lá da sua mesa de trabalho, do seu espaço de lazer em casa, da sua cozinha, do seu quarto de dormir, enfim, dos seus espaços físicos em casa, né? Vai além no sentido de que a gente também tem que organizar o nosso tempo, como nós comentamos anteriormente, e organizar o nosso tempo mental, porque é ele, na realidade, que vai nos sustentar nas diversas situações. Por exemplo, quando a gente tem um momento de decisão que a gente precisa da nossa mente organizada, a gente precisa de lucidez, precisa de discernimento, e vem alguma emoção e atrapalha, né? Então, usar o nosso mental soma, no caso, né, o nosso veículo de manifestação das ideias, do discernimento, em prol de poder exercer uma boa escolha, né? Porque quando a gente deixa as emoções tomarem conta, a gente muitas vezes se atrapalha e pode perder uma oportunidade de fazer uma escolha mais abalizada, mais, diria, de maneira mais abrangente, no sentido de que seja o melhor para todos e não necessariamente que aquela escolha reflita: bom, isso é o melhor para mim nesse momento, né?
excluindo o grande grupo na realidade. Que essa é uma questão que traz também o paradigma, a questão do universalismo, que a gente vive e faz suas escolhas em prol do grande grupo, né? Não só do meu grupo, dos meus amigos, como da melhor maneira para contemplar todos. Quando eu li a tua pesquisa e próprio conhecendo a instituição, o paradigma consciencial, ou trazer a questão dos vários veículos de manifestação, de trazer a série existencial, ou seja, nós temos no processo evolutivo uma continuidade da existência Sim. além do corpo físico, e essa visão de conjunto, eu acho que é entendível que a priorização de fazer escolhas mais inteligentes, que vão contribuir não só na minha manifestação aqui enquanto espaço físico, de conseguir o melhor trabalho, de conseguir o melhor carro, de conseguir, mas de fazer alguma coisa que ultrapasse a questão tempo e a questão intrafísica, que parece tão efêmero, né? Então, acho que o paradigma ajuda a gente a fazer escolhas que sejam mais o melhor para todos, e não uma coisa mais egóica, o melhor para si mesmo, né? Na realidade, nós somos hoje o resultado das nossas escolhas. Das nossas escolhas. Sejam elas as melhores, as não tão boas assim, as não tão inteligentes assim, mas nós hoje somos o top de linha de todas as nossas existências, né? Isso e resultado das nossas escolhas. Então, a partir desse momento evolutivo em que a gente se encontra, tendo a noção real desse nosso momento, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas condições, a gente vai buscar os atributos para melhorar cada vez mais, para poder exercer cada vez de maneira mais qualificada uma escolha. Chegamos a mais um final do Comunicando Conscienciologia. Eu gostaria de agradecer a presença da professora Maria Ângela Sestari. Eu vou deixar contigo o microfone para as suas últimas palavras, por favor. Agradeço então a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre essa questão das escolhas, o que para mim foi um tema extremamente importante. Se vocês puderem aproveitar a oportunidade de exercer as escolhas e prestar atenção nos resultados dessas escolhas, o nível de satisfação que vocês possam obter com as suas escolhas, será talvez um ponto interessante para cada um, como para mim foi fundamental. E aproveito para convidá-los a comparecer ao Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, na Rua São Manuel, 189. Todas as sextas-feiras, a partir das 19h30, nós temos palestras gratuitas. Então, esperamos a todos, serão muito bem-vindos. Eu agradeço muito a sua participação no nosso programa e voltamos na próxima semana com mais um Comunicando Conscienciologia. Obrigado.